Gazeta Esportiva, tamo no ar e a gente já começa falando, boa noite, né, primeiro pra você, mas é que hoje o programa tá tão bom que eu tô acelerada. E a gente começa falando do Coringão. Gente, o Corinthians perdeu do Fluminense de novo, 1-0, e segue se complicando no Brasileirão. O resultado aumentou as cobranças em cima de Osmar Loss, que completou o 4º jogo consecutivo sem vitórias na competição. Veja como foi. O torcedor corintiano acordou com a cabeça bastante inchada nesta quinta-feira. Ontem, no Rio de Janeiro, o Timão somou a 3ª derrota seguida no Brasileirão e viu o Fluminense chegar aos mesmos 26 pontos na tabela. Só para se ter uma ideia, o desempenho do Corinthians fora de casa é de 23%, com 7 derrotas em 10 jogos. Realmente, é um aproveitamento baixo, não é aquele aproveitamento que a gente esperava. Preocupa sim, a gente sabe que precisa melhorar nesse jogo fora, a gente precisa retomar a confiança, a gente dividiu as atenções aí em outras competições e foi justamente nesse momento que a gente teve a queda no Brasileiro. São coisas para a gente pensar, discutir e tentar encontrar as melhores soluções. E se a derrota parcial já estava acontecendo com 11 contra 11, imagine com um jogador a menos. Romero foi expulso depois de dar uma cotovelada no zagueiro Digão. A expulsão foi feita pelo 4º árbitro. O Ricardo pergunta a todos os auxiliares, né? E então, assim, estava no mesmo ângulo que eu. Acho que o Romero já tinha sofrido 2 faltas no lance e acho que cabe olhar se teve a intenção. Acho que sempre uma expulsão desse modo tem que ter a intenção da agressão. Eu acho que o que ele menos teve ali naquele lance foi a intenção da agressão. Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, era evidente que a bomba iria estourar nas mãos de Cássio. O goleiro corintiano fez o que pôde, conseguindo evitar o 2º gol do Fluminense. Resumindo a história, mais uma derrota e mais uma semana com o trabalho de Osmar Loss sendo bastante questionado. Se porventura você chegar à conclusão de que não consegue extrair o melhor potencial desse elenco do Corinthians, você pediria para sair? Se eles acharem e a gente perceber, eu já disse isso mais de uma vez, que os jogadores não respondem aquilo que a gente está propondo, a gente não tem, o cenário do futebol é resultadista aqui no Brasil. Que os resultados venham, para que os apagões não sejam constantes para o lado do Corinthians. Encontrar um desenho no meio de campo que efetivamente nos dê a condição de manter. A luz se apaga, mas não se para de falar. Boa noite, mestre, boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, como manda a tradição. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas o Carille, ele estava na contramão da imensa maioria dos treinadores, porque você via que ele falava aquilo que, não estou comparando com o Loss, estou comparando com a maioria dos, ele falava a real. O time jogou mal, jogou bem, ganhou, não ganhou nada ainda, vamos com calma, jogo a jogo. Por exemplo, eu fico vendo o Osmar Loss falar, a sensação que eu tenho é que ele vê tudo diferente. Primeiro ponto de discordância, né? O Corinthians começou a cair quando teve que dividir a atenção entre 2 torneios. O Corinthians jogou mal na Copa do Brasil, jogou mal na Libertadores e jogou mal no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem jogando mal nas 3 competições. Nas 3 competições. O Corinthians, nos últimos 7 jogos, fez 2 gols. 2 gols, nos últimos 6, na verdade. Nos últimos 6, 2 gols. Sem querer, do Jadson, lá em Chapecó. Se você juntar Corinthians e Atlético Paranaense, Corinthians e Grêmio, Corinthians e Chapecoense, Corinthians e Fluminense, eu acho que a gente não preenche uma mão de chances criadas. Uma mão, eu digo uma mão mesmo, não é uma mão, 5 dedos. Não é mamão com mel. Não é mamão com mel, nem mamão com açúcar, esse mamão tá um fel, tá amargo que dói, talvez seja verde. Poxa vida, não criou. Você não está se referindo à Palmeiras. Também não, mas até vale, né? Porque tá o contraponto está lá, a gente vai falar daqui a pouquinho. Quer dizer, é muito pouco, são números de time que... Aí é outro ponto de discórdia.
Como ele vai falar que o Romero não teve a intenção de atingir o jogador? Ele vai claramente com o cotovelo. Quer dizer, então essa coisa de ficar tentando... Isso mostra uma certa insegurança, mestre. Eu acho que isso vale, porque ele é um treinador ainda em formação, está começando. Então ele fica muito mais preocupado em defender o jogador, talvez até para ter respaldo, do que falar a verdade. Então o Jadson fez um gol sem querer, que o próprio Jadson admitiu que foi sem querer. Não, ele chutou pro gol, foi um golaço. Aí o Romero, todo mundo viu que deu o cotovelo para trás. Não teve a intenção. Talvez, se ele for um pouquinho mais preciso na análise, mais fiel realmente àquilo que está acontecendo, ele ganhe mais simpatia. Após o jogo, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu vou ter que me falar rapidinho, o Andrés bancou o Osmar Loz e cobrou os jogadores. E eu acho que o Andrés está certo. Se fez uma aposta no Osmar Loz, apesar dos números não serem bons, abaixo de 50% de aproveitamento no geral e 23% apenas fora de casa, ele fez uma aposta. Está numa semifinal de Copa do Brasil, tem mais é que continuar. Mudar o trabalho agora não vai resolver. Mas, de repente, já que ele está aprendendo também, quem sou eu para dar conselho? Mas é uma análise, para isso eu estou aqui. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais preciso na análise, se preocupar menos em agradar e ser um pouco mais, mais preciso mesmo, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Ou estou errado, mestre? Não, você está certo. Boa noite. O curioso é o seguinte, o fato que ele revelou que desconhece a regra do futebol, que é beabá, né? O treinador de futebol. Porque diz que precisa ter intenção para que o juiz considere a falta gravíssima. Não precisa de intenção. Existe a temeridade, claro. Outras expressões para justificar essa atitude que foi muito justa de expulsar o Romero. O Corinthians está numa fase, gente, também é preciso levar em conta que esse treinador, ele pegou o time inteiro sendo desmontado. O Corinthians não faz gol, mas o Corinthians não faz gol desde que o Rodriguinho saiu. É verdade. E o Rodriguinho era um jogador essencial e era o artilheiro do time. E o Rodriguinho, ano passado, tinha o Jô, então não dá para comparar os dois times. E é o seguinte, o futebol brasileiro é isso aí inteiro, é tudo a mesma coisa. É mais um jogo, o Corinthians empata, perde, mas amanhã pode estar ganhando, como há pouco tempo atrás estava ganhando, com esse mesmo com o Romero aí. Como estrela. O Romero era o artilheiro da arena e tal, aquela coisa toda. Olha, futebol brasileiro é que está muito pobre, meu Deus do céu, paupérrimo. É preciso que as pessoas ponham a cabeça no lugar. A torcida, a imprensa, os técnicos, os jogadores e, sobretudo, os cartolas. Se não arrumar esse calendário brasileiro, não vamos sair desse ramerrão. Se não mudar a mentalidade dos treinadores de que, eu vou me defender, eu vou botar o meu time para defender, para não perder o emprego. E perde o emprego. Não há país no mundo onde treinadores tentam manter o emprego e que, na realidade, ninguém mantém. É uma troca diária. É verdade. Quer dizer, falta essa percepção, né? É de uma burrice isso tudo que me deixa... Olha, vou pedir, já disse, eu já escrevi no blog, vou pedir taxa de insalubridade, viu? Para ser obrigado a assistir futebol brasileiro hoje em dia. Bom, e o Corinthians já retornou do Rio de Janeiro. O repórter Alexandre Silvestre esteve no aeroporto de Guarulhos e acompanhou o desembarque da equipe depois da derrota para o Fluminense. O Corinthians voltou no início da tarde de hoje, trazendo na bagagem lá do Rio de Janeiro aqui para São Paulo mais uma derrota, a terceira nas últimas 4 rodadas da equipe no Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o Fluminense lá no Rio de Janeiro, o presidente André Sanches garantiu a permanência do professor Osmar Loz, justificando que ele não faz mágica, que o time está muito mudado em relação ao que era e que alguns jogadores não estão jogando tudo que podem. É uma questão de tempo, claro, de resultados,
porém, enquanto o Loss tiver o controle do vestiário, ele permanece à frente da equipe. Os jogadores no desembarque saíram por um lado, sobrou para o Ralf conceder a entrevista. E o discurso do volante experiente do Corinthians foi mais ou menos nesse mesmo sentido daquilo que disse o Andrés ontem. A gente vai depender do treinador, a gente precisa melhorar, mas a culpa e a parcela de culpa não é só dele, a gente tem parcela também, a gente tem que melhorar também, não é só o treinador. Claro que ele quer pôr todos os jogadores, mas ele só pode escalar 11, então a gente sabe que é difícil, quando se perde a parcela de culpa é maior em cima do treinador, mas todos nós temos que assumir, dar a cara para bater e estar junto com o treinador. A união que a gente fala é para a gente se unir e se fechar cada vez mais. A gente já revertemos situações adversas, onde a equipe, como vocês teve presença aí contra o próprio Tolima, e a gente conseguiu reverter. E as coisas passaram os anos, os campeonatos, e a gente conquistou tudo. Então agora não é diferente, essa união é para melhorar o grupo, é para estar mais junto, cada vez mais focado. Romero está suspenso, não enfrenta o Paraná Clube no próximo sábado. O Corinthians tem 3 jogos em sequência, atuando dentro de casa, na Arena em Itaquera. No sábado à noite, pega a equipe do Paraná Clube, o Lanterninha do Brasileirão. Na quarta-feira, o jogo da volta com o Colo-Colo do Chile pela Libertadores. Precisa ganhar de 2-0 para avançar na Libertadores. E no sábado, do outro final de semana, novamente Campeonato Brasileiro, de novo em Itaquera, o Coringão recebe o Atlético Mineiro. Um abraço. Abraço, Silva, jogão. E olha, antes de eu chamar a enquete, eu quero agradecer você que está do outro lado da telinha, que fez uma oração, um pensamento positivo pela minha vovó. Foi tudo bem na cirurgia. Dona Maria Helena, mãe da Dona Fátima, aqui da nossa da nossa gerente Fátima. Dona Maria Helena, mãe do Toninho, um beijo para vocês, que eu sei que fizeram essa oração. Então, muito obrigada. A vovó tá bem, a cirurgia foi boa. Ela ainda tá na UTI, mas em breve vai pro quarto e depois para casa e fazer toda a recuperação. Obrigada, viu? Para quem não sabe, minha avó quebrou o fêmur, tomou um tombo, caiu. Nossa lâmina, mas tudo bem, acontece. Bom, a enquete de hoje aborda justamente esse tema do treinador corintiano. A gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto. Está lá no site gazetesportiva.com. O André Sanches está certo em bancar o Osmar Loss, como ele fez lá atrás com o Tite? Yes or no? Dê a sua participação votando no site gazetesportiva.com. Os números são horríveis. Horríveis. Mas acerta, por 3 questões. Vou ser breve. Primeiro, o mestre levantou. O time está muito modificado. Perdeu 4 titulares em relação ao time que foi campeão paulista em maio. E perdeu 6 em relação ao que foi campeão brasileiro no ano passado. Sim. É mais da metade do time. Ninguém faz milagre. Nem o Guardiola, talvez, mestre. Tudo bem. Vou refazer. Cuidado. Tudo bem. Segundo ponto. O time está na semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, é um torneio de mata. A gente vê o Santo André campeão, milhões. Paulista campeão, arma uma retranca, arma um corpo. Tem que chegar um novo agora, não vai resolver. Não. Né? E terceiro, o que fez o Andrés. Os jogadores do Corinthians estão devendo o mesmo. Jadson pode jogar mais do que está jogando, Romero pode jogar mais do que está jogando, Cleison parece que esqueceu de jogar futebol, pode jogar mais do que está jogando, Pedrinho pode jogar mais do que está jogando, enfim. O único que está jogando de verdade, apesar de ter falhado um aqui ou acolá, é o Cássio. Não fosse o Cássio, o Corinthians ia tomar 3, de 4, de 5. Essa é a realidade. E aí vão botar tudo na conta do treinador, Por isso professor? acertou o Andrés, entendeu? E aí, mestre, tá certo em bancar ou é hora de trocar? Essa observação do meu querido Celso Cardoso é perfeita. Agora, acontece o seguinte, mas põe quem? Quem? Tudo Dorival, igual. Dorival Júnior. Mestre, não. É tudo igual. Um passarinho me contou que Luxemburgo estaria rondando o Parque São Paulo. Todo lugar ele ronda também, porque ela estava rondando o Palmeiras. O que acontece é o seguinte. Você pega, quando veio... Rondando não, estavam querendo ele lá, vamos falar coisa séria. Não era ele rondando, exato, né? Estavam querendo ele lá. O Filipão, quando voltou aí pro Palmeiras, disseram, o Filipão está desatualizado, está superado. Não está, não. Ele está no mesmo nível de atraso de todos os outros. Mas ele é tão atrasado quanto os outros. Então ele está nivelado por igual em relação aos treinadores brasileiros, ao futebol brasileiro. Mas ele está conseguindo números bons no Palmeiras. Ele está conseguindo números muito bons no Palmeiras. Meu Deus do céu. É sempre o conceito do resultado. É sempre o resultado. Fecha a casinha, dá esticão, faz 1-0, e aí, maravilha. Olha, ele chegou ao extremo hoje de declarar o seguinte: Dudu perdeu o pênalti.
Aí poxa, o Palmeiras está perdendo muito pênalti. Ele falou, pois é, o Palmeiras está perdendo muito pênalti, eu não vou nem treinar mais. A solução que ele achou... Acho que é brincadeira, né? Será que ele não falou, tipo, numa... tudo bem. Vai. Segue o Palmeiras. Deixa ele falar. Segue o que acontece é o seguinte. O futebol brasileiro está tão pobre, está tão atrasado, que qualquer treinador já superadíssimo, superado há muitos anos, Sim. ele passa a ser igual aos outros. Então não adianta você pegar porque o novo e o velho é tudo igual. Vou até ser politicamente incorreto a dizer que é tudo japonês. Nossa, agora vai vir uma... Tudo japonês. E adoro japonês, e principalmente as japonesas. Mas o problema é esse. Tá. O Brasil está atrasado. E no atraso do Brasil, o Filipão é uma vanguarda. E outra coisa, para quem ama tanto o país e fica todo mordidinho quando você fala do Campeonato Brasileiro, é bom, não, mas é verdade, isso é um sinal de alerta, sabe por quê? Porque se as pessoas não acharem que está tudo uma maravilha e que é isso, vai se acostumar com isso, vai acontecer. A geração de 4, 5, 6 anos não vai torcer para nenhum time grande mais no Brasil. Vai torcer para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Manchester City, para o Liverpool. É o que vai acontecer. Tá bom. É o que vai acontecer. Então, ou acordam para melhorar o futebol brasileiro do ponto de vista de espetáculo... Se ficar justificando tudo com resultado, jogo é jogo. Você pode ganhar hoje, perder e empatar. E esse é o nosso ganha-pão. Se isso aqui morrer, morre tudo isso aqui. Ou não, morrer não morre. Vai falar do Barcelona, do Manchester City. Vai virar... Os grandes clubes de futebol brasileiro vão virar times do interior, como era antigamente. Você quer ver uma coisa? Pega o final de semana. João, você tá aí, né, meu? Oi. Quê? Ah, tá. Eu tô só querendo saber, porque eu achei que você não tava falando nada. Tá bom, bate-papo. Isso é enriquecedor. Tá bom. Isso é enriquecedor. Não. Só porque eu achei que o meu ponto não tava funcionando. É deixar claro que isso é enriquecedor, não é meter o pau por meter o pau. É para ver se as pessoas acordam e mudam essa realidade. Exatamente. Porque você pega, por exemplo, o cara vai dizer assim, mas você vê futebol inglês e fica... Muda para lá. Mas é um negócio que lá tem grana, os caras podem montar grandes seleções, grandes times, que são verdadeiras seleções internacionais, tudo bem, tudo certo. Só que você pega, por exemplo, esse fim de semana, você pega como exemplo, o Manchester City do Guardiola meteu 6-1 no Huddersfield, jogando atrás do gol, buscando gol até o apito final. Ele estava ganhando de 6-1 e estava pressionando o adversário, tentando fazer o gol, tocando a bola, criando jogadas, entrando pela esquerda, entrando pela direita, jogando pelo meio e tal. No mesmo fim de semana, na mesma Inglaterra, o Manchester United, riquíssimo, milionário, um dos maiores clubes poderosos, um dos mais poderosos clubes do mundo, cheio de craque lá, internacionais, Pogba, o Diabo a 4. Com o ônibus na frente da área. Aí põe o ônibus do Mourinho, põe lá na frente da defesa, preocupado em não tomar gol e alcançar o resultado no contra-ataque, essa conversinha que vive aqui no Brasil. Resultado, 3-2 para o Brighton. Então o resultado... se não tem nem futebol e nem resultado, tchau. E benção, vai embora. Vai ver que os treinadores daqui estão seguindo então a linha do Mourinho. O que eles seguem, eles têm medo, não é nem linha. E outra coisa, talvez se ele não tivesse colocado o ônibus, ele tinha tomado de 12 a... É medo de perder o emprego. Diferentemente do Andrés, que está bancando o loss, a maioria não banca. Perde o emprego. Então eles se fecham lá atrás para se sustentar no cargo. Não pode perder a excelência de vista. Tem que ter futebol bonito. Tem que ter mesmo.